Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema: muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Ives Facuri. Portanto, Ives, seja bem-vindo e bom trabalho. Pessoal, boa noite a todos. Uma satisfação para a gente poder estar aqui, estudando um pouco mais, dando continuidade ao nosso primeiro momento de estudo da noite e trazendo à tona mais uma interpretação de um texto do Evangelho de Jesus que tanto enriquece as nossas vidas no sentido de compreender os fenômenos que nos cercam, os porquês de ser, que muitas vezes nos leva a muitos dessabores. A lição da noite que a gente vai estudar aqui é a lição que se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseada numa fala de Jesus, muito enigmática, que nos diz o seguinte: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E na noite de hoje eu vou tentar, juntamente com vocês aqui, interpretar, dissecar aquilo que Jesus nos trouxe e quis nos passar com esses dizeres. Evidentemente, o que eu vou trazer é a minha interpretação da passagem, mas eu não vou tirar a contextualização do momento histórico que Jesus ele trouxe e da qual o Evangelho segundo o Espiritismo referencia para todos nós. Porque quando ele fala muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ele não deixou solto essas palavras. Ele trouxe uma metodologia para poder estar explicando o que ele quis dizer. E essa metodologia veio dentro daquilo que a gente conhece como sendo parábolas. Jesus, para explicar essa frase, muitos são chamados e poucos escolhidos, ele contou uma parábola. E por que Jesus ele falava e ele se comunicava preferencialmente através de parábolas? Porque a parábola ela tem um componente que se utiliza, vamos dizer assim, de alegorias, se utiliza de hipérboles, utilizando de exemplos do cotidiano, mas que traz um ensinamento na sua intimidade. Para o contexto histórico que Jesus ele teve inserido, contar parábolas foi o método mais pedagógico possível para atender os anseios daquela comunidade, bem como os anseios do nosso tempo. Porque a característica dos ensinamentos de Jesus são uma característica que a gente conhece como sendo atemporal. Atemporal é aquilo que não está submetido à deteriorização com o passar do tempo. Então tem muitos ensinamentos que ao decorrer dos séculos eles se desatualizam, porque eles são temporais. As palavras de Jesus, como sendo o governador planetário do nosso orbe, ela não poderia se desatualizar, já que as suas palavras trazem um roteiro de vida para a humanidade de ontem, de hoje e também de amanhã. Então ela tinha que ter essa característica de atemporalidade. E para que ela pudesse ter essa característica, ele contava parábolas. Ele contava parábolas em que as pessoas da época elas se identificavam porque elas recolhiam ali informações de elementos do cotidiano para passar algum ensinamento, ou seja, ele não deixava de atender os anseios espirituais daquela época, mas com o passar dos anos e com o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, nós fomos dando outros sentidos mais profundos para os ensinamentos de Jesus. Porque a interpretação ela se modifica à medida que o espírito se desenvolve do ponto de vista intelecto-moral. Se a gente for parar para analisar, existem escolas do Evangelho no mundo espiritual. Porque aqui nós temos determinadas leituras do texto bíblico. Mas no mundo espiritual, com aqueles espíritos mais evoluídos, as leituras elas se tornam diferentes à medida que a gama de experiência reunida por nós permite ilustrar
com muito mais riqueza de detalhe e luminosidade na compreensão dos ensinamentos do que a ausência dessa capacidade. Então, para que Jesus ele pudesse estar trazendo para nós o que ele quis dizer, ele contou uma parábola muito interessante que eu gostaria de ler para vocês aqui, que é a parábola do festim de núpcias. Eu acho que muitos de vocês já ouviram dizer, já ouviram falar dessa parábola do festim de núpcias, que é uma parábola que, se a gente for ler assim apressadamente, a gente não entende nada do espírito por trás da letra. Eu sinceramente não sei nem se eu entendi, mas com o suporte que a doutrina espírita nos dá, a gente tem uma segurança maior em poder estar abordando o assunto. Então a parábola começa assim: Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus. E aí eu já faço uma pausa, porque Jesus não fala o reino do céu. Jesus aqui ele fala reino dos céus no plural. Olha que interessante. E eu vou parando aqui propositalmente, tá, gente? Cada trechinho do Evangelho me permite parar e talvez até fazer uma palestra com cada frase. Porque o ensinamento de Jesus ele é muito profundo em todos os detalhes, em todas as palavras que ele trouxe. Ele trouxe também uma profundidade espiritual muito grande. Inclusive tem um livro chamado Luz Imperecível, que é um livro publicado pela União Espírita Mineira, pelo Grupo Espírita Emmanuel, que eles estudaram palavra por palavra de Jesus e extraíram dali o máximo de conhecimento possível. Então ele fala, ele diz, o reino dos céus é semelhante. E esse reino dos céus ele usa no plural porque não é um lugar geográfico. Porque toda vez que a gente fala em céu, quando a gente fala em mundo espiritual, em nosso lar, ou então em umbral, em inferno, purgatório, essas coisas, a maioria de nós pensamos que isso é um determinado local geográfico, para a qual a gente vai ser conduzido após a morte, após o desencarne, dependendo das nossas ações aqui. Então alguém vai, para te punir, fazer com que você seja colocado em determinada região purgatorial ou infernal. Nós aqui colocamos umbral, a terminologia espírita para definir esse tipo de coisa. Então, assim, a gente sempre imagina um lugar geográfico. A doutrina espírita, ela coloca para a gente que céu, inferno, purgatório, todas essas terminologias da teologia tradicional não se aplicam a nenhuma região geográfica, porque elas estão dentro de cada um de nós. Então, assim, eu posso estar vivendo num verdadeiro umbral estando aqui. Ou eu posso estar vivendo num verdadeiro clima de paz, que é correspondente a regiões espirituais superiores, também estando aqui. Então, isso é muito relativo, e é por isso que Jesus ele fala o reino dos céus. Porque ele estava falando do reino dos céus que é existente em cada um de nós. Quer dizer, ele fala no plural porque cada um é portador de um céu na sua intimidade. Então, como Jesus ele procurava a todo momento extrair de nós as preciosidades do Espírito, ele usou o reino dos céus no plural para determinar esse estado íntimo que todos nós somos portadores, mas que precisamos desenvolver. A semelhança da ostra, né, que faz a pérola. Tem até um livro do escritor Rubem Alves, que eu costumo dar o exemplo aqui, que é ostra feliz não faz pérola, né? Então, assim, é na nossa intimidade que existe a preciosidade do reino do céu. E aí ele prossegue. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias, o casamento de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Então vamos entender primeiramente de quem que é esse rei que convida os convidados, é até um pouco redundante aqui, que convida os convidados para o casamento do seu filho, e esses mesmos convidados se recusaram a ir. Quem que é o rei?
Quem que é o rei quando a gente vai estudar profundamente, a gente chega a essa conclusão? O rei é a consciência em cada um de nós. É onde repousam as leis de Deus. Segunda pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Quando esse rei vai chamar os convidados para o casamento do seu filho, porque é uma grande festa e tudo que está envolvido aí, esse casamento do seu filho, o filho representa o espírito, a individualidade espiritual de cada um de nós. O rei representa a consciência. Convidar o convidado, igual diz aqui a passagem, para a festa, é a consciência convidando o espírito para participar das diretrizes que as suas leis determinam. Está ficando claro? Ou seja, o rei é a nossa consciência, é onde é guardada a nossa soberania espiritual, aquilo que a psicologia transpessoal chama de self, é todas as nossas aspirações superiores. Isso é a nossa consciência. Essa consciência, ela está a todo momento nos convidando. A consciência, ela a todo momento nos traz convites para a festa de casamento, que é a união definitiva do espírito com as leis que existem dentro dele. Por que representa uma festa? Por que os convites distribuídos através do chamativo da consciência representam uma festa? Está retratado na parábola simbolicamente como sendo um casamento. Casamento, festim, as bodas, em outras interpretações, é a parábola das bodas. Então, por quê? Porque a felicidade da consciência tranquila é a única felicidade que seja possível. Então, é por isso que esse convite ele se dá para uma festa. É a festa da consciência tranquila, é a felicidade que só a consciência tranquila pode proporcionar. Porque por mais que a gente busque felicidade longe de uma consciência tranquila, essa felicidade ela vai ser ilusória. Não existe felicidade dissociada de uma consciência tranquila. Não existe felicidade a partir do momento em que eu volto para casa e coloco a cabeça no travesseiro e aquilo pesa. E eu não consigo dormir. Por quê? Porque a verdadeira felicidade ela tem que estar sempre acompanhada de uma consciência tranquila. Então, todos os nossos momentos de alegria, para que eles possam ser distintos entre a alegria ilusória, que tem data para acabar, e a alegria real, que é permanente, ela tem que ter um componente chamado consciência tranquila. Então, esse casamento entre o filho do rei, né, e as suas leis divinas é o que representa essa consciência tranquila, é o que representa essa festa. Então, quando a gente vai parar para analisar, o início, a matriz do nosso sofrimento começa justamente, em grande medida, quando nós vamos vivenciando as alegrias ilusórias e aquilo vai gerando uma espécie de sentimento de culpa, porque toda a consciência desassossegada gera culpa, e essa culpa ela é responsável por um processo que o indivíduo desenvolve de autossabotagem, e é aí que começam os nossos sofrimentos. Então, vamos tentar refletir sobre isso. Existe o rei, retomando, que é a nossa consciência. Existe o filho, que está se casando desse rei, que representa o espírito. E o casamento em si, que significa a união do filho com a consciência. Então, essa consciência tranquila, que é aquela capaz de proporcionar a verdadeira paz,
ela, quando está desassossegada, ou seja, a consciência culpada, ela gera uma série de transtornos, uma série de sofrimento, pelo um processo que o próprio indivíduo ele vai se auto-sabotando, porque algo nele se encontra errado, e como as leis divinas estão dentro de cada um de nós, um mecanismo interno de reajuste começa a ocorrer, a fim de que eu possa retomar uma caminhada em direção a essas leis que existem dentro de nós. Então, por isso que a verdadeira felicidade, ela tem que ser acompanhada de uma consciência tranquila. Eu até gostaria de dar um exemplo para vocês, aqui, de um relato que eu vi há poucos dias, de uma consciência desassossegada ou de uma consciência culpada, o que ela gera para o indivíduo no sentido dele se sabotar, no sentido de inconscientemente ou semiconsciente, ele buscar o sofrimento. Eu não vou citar o nome da personalidade aqui, porque é famosa e tal, e a nossa palestra também é filmada, isso vai para a internet, depois pode dar problema. Mas eu vi um relato de uma famosa aí que teve no auge, depois passou por uns problemas de saúde, devido a uma vida que ela enveredou pela prostituição, e aí, em busca da vaidade, ela começou a fazer determinados procedimentos cirúrgicos, e chegou um momento em que a coisa ficou feia para o lado dela. Olha, eu estava vendo o discurso da TV, e aí isso aqui eu quis trazer à tona para vocês, para a gente ver como é que funciona esse ciclo de autossabotagem de uma consciência culpada, através da vivência de falsas alegrias. O que acontece? Ela diz que, contando a sua história, ela diz que por dificuldades econômicas e por ter assim desfrutado de uma aparência muito, muito boa, ela buscou o falso caminho da prostituição, né? E aí começou a se prostituir, começou também a lutar por uma fama exacerbada. E aí ela começou a aparecer na TV, e a questão da vida profissional dela, da questão da prostituição, começou também a crescer, a demanda, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Ela falou que já tinha se envolvido com mais de 1.000 homens, e quando ela achava que a sua vida afetiva já tinha morrido, porque a pessoa vai se tornando insensível nesse tipo de vida, é como se a pessoa fosse criando vários tipos de bloqueio psicológico, como se fosse uma armadura que a pessoa veste e que depois fica difícil de se desfazer, que ela achou que ela nunca fosse se apaixonar. E aí, por quem que ela foi se apaixonar depois do 1000º homem que ela dormiu? Foi justamente por um traficante que a espancava, que a ameaçava de morte a todo momento. Por que ela se apaixonou justamente por esse indivíduo? Porque a sua vida, já, vamos dizer assim, burlando as leis de Deus, infringindo as leis de Deus, gerava uma espécie de consciência de culpa. Essa consciência de culpa leva o indivíduo a se auto-sabotar. Então, é meio que de uma maneira inconsciente, quando a gente está com uma consciência culpada, a gente busca o sofrimento a fim de que a dor possa nos proporcionar determinado alívio, determinada paz de consciência, no sentido assim, eu mereço isso, e eu preciso disso para me purificar. Então, o resultado de uma consciência culpada é justamente essa busca do espírito que elege para si determinadas experiências a fim de que a sua consciência culpada possa encontrar um grau de harmonia mais condizente com as leis de Deus que se encontram na consciência. Então, esse processo de autossabotagem através de uma consciência culpada, ele é muito interessante e se apresenta em vários setores da vida. Uma pessoa que se sente culpada por alguma coisa, ela contamina o seu comportamento completamente. Contamina o seu comportamento. Você vê que, geralmente, pais que têm alguma culpa com relação à criação dos filhos, eles tendem a estragar os seus filhos, tentando compensar de uma maneira exacerbada
aquilo que foi motivo que levou eles a um sentimento de culpa. Então, quer dizer, o sentimento de culpa vai moldando o comportamento do indivíduo, e através daquele comportamento moldado pela culpa, ele acaba fazendo mais coisa errada ainda e buscando o sofrimento. Quando a gente fala que não existe verdadeira felicidade sem uma consciência tranquila, é porque uma felicidade dissociada da consciência tranquila gera culpa. Gera culpa. E essa culpa vai gerando um ciclo de sofrimento que muitas das vezes nós demoramos séculos para nos livrar deles, através do mecanismo da reencarnação. Então, essa parábola ela é muito fundamental para a gente compreender essa diretriz desse casamento e desses convidados para o casamento. Quer dizer, quem são os convidados para o casamento? Somos todos nós. Somos todos nós convidados a todos os momentos para esse casamento. E quem são os servos do rei que saíram para convidar a todos para o casamento de seu filho? Quem são os servos do rei? Os servos do rei são as experiências que a gente atravessa. Toda a experiência que você atravessa de vida é um convite de ligação do espírito com a sua consciência. Vou dar um exemplo. Se você está passando por um processo de dificuldade financeira, aquilo ali tem uma mensagem que, em última análise, representa um convite para você de ligação do seu espírito com a consciência. Se você está passando por um momento de abundância financeira, aquela experiência também representa para você um convite de ligação do espírito para com a consciência. Então, independente da experiência, seja ela uma experiência boa, que a gente reconhece como sendo uma experiência boa, ou que a gente reconhece que seja uma experiência negativa, ela tem uma mensagem que nos convida a determinado padrão de conduta diante dela. Um padrão de conduta consciente. Então, independente da situação que eu esteja vivendo, seja uma situação positiva ou seja uma situação negativa, esses dois tipos de situação pouco importa. O que importa fundamentalmente é a mensagem que aquela situação experimentada tem para me trazer. Em última análise, repito, é sempre um convite de ligação do espírito com a sua consciência. Sempre um convite de ligação com a consciência. Porque eu posso ter uma postura ética na dificuldade e eu posso ter uma postura ética na abundância. A postura de dificuldade, ela me convida a múltiplos caminhos que me levam a deslizes espirituais. E a experiência da abundância também me tem muitos caminhos que levam a muitos deslizes espirituais também. Então, o que determina a situação não é a situação em si, não é a experiência em si, mas o que determina é o aproveitamento do espírito perante a experiência que ele está atravessando. Então, em última análise, não existe experiência ruim e boa. O que existe é um aproveitamento ruim e um aproveitamento bom da experiência que a gente está atravessando. Essa é a grande mensagem que a doutrina espírita tem para nos trazer. Qual é o aproveitamento que eu estou tendo dentro desse momento de alegria? É uma euforia ou é um momento de alegria moderado, consciente? Em que eu sei que eu não posso extrapolar a fim de que eu não cometa excessos. Está vendo? E esse momento de tristeza, de abatimento, é um momento em que eu tenho que mergulhar para o fundo do poço mesmo, ou eu tenho que avaliar alguma revisão que eu tenho que fazer em mim, algum estado de orgulho a ser trabalhado, a fim de que eu possa retomar esse caminho de conexão com as leis de Deus. Então, o que importa não é a experiência. Vejam vocês, na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: que definição podemos dar de espíritos? E a resposta é: espíritos são os seres inteligentes da criação. A gente fazendo uma conexão da pergunta 76 com a pergunta 72, que diz o seguinte:
qual é a fonte da nossa inteligência? E a resposta é a inteligência de Deus, ou a inteligência universal. Então, se os espíritos são seres inteligentes da criação, e a fonte da inteligência é a inteligência de Deus, logo, para que a minha inteligência ela possa estar sendo manifestada no caminho correto, ela precisa estar numa espécie de conexão com essa inteligência que é a fonte da minha inteligência. Então, todas as experiências, muitas vezes, que a gente atravessa, é porque a nossa inteligência, ou seja, a nossa capacidade de manifestação no mundo, está indo para um caminho contrário à fonte, que é a fonte que nutre a nossa inteligência, que nutre a nossa individualidade. Então, a gente passa por um processo mais ou menos de desvitalização, ou de desnutrição, quando a gente escapa desse alimento que a fonte da nossa inteligência pode nos proporcionar. Então, vejamos vocês que a mensagem, que essa parábola é muito interessante, só que ela não acaba por aqui. Ela continua. A gente fez alguns comentários iniciais para a gente poder compreender a essência da mensagem, a fim de que a gente possa ir desdobrando ela com cada vez mais riqueza de detalhes. E aí, voltando. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar o casamento de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei o meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito servar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu negócio. Então, veja vocês que os primeiros convidados, eles simplesmente recusaram. O rei está te chamando para o casamento do meu filho. Os primeiros convidados recusaram. A segunda leva de convidados escutaram o convite, mas preferiram ir cuidar do seu negócio e outros irem para a sua casa de campo. O que isso representa? Você vê que tem duas categorias de convidados aí. Duas categorias. Os primeiros convidados simplesmente recusaram. Os segundos convidados preferiram outras coisas do que a festa. Está vendo a diferença? Então, os primeiros convidados que recusaram, a gente pode determinar como sendo aquelas pessoas, ou aqueles estados de consciência, de qualquer mensagem de elevação, qualquer mensagem de espiritualidade, é recusada de imediato. Conhece pessoas assim? Né? Pessoas que qualquer noção de espiritualidade não interessa para elas, porque estão tão absorvidas pela vida material, que qualquer convite a um estado de consciência mais amplo, mais dilatado, já é recusado de imediato, já é recusado em lime. Então, pouco efeito faz qualquer tipo de convite à espiritualidade. São pessoas, vamos dizer assim, abafadas pelo materialismo. São pessoas mortas do ponto de vista espiritual, se assim a gente pode dizer. Na pergunta 714 do Livro dos Espíritos, explica isso que eu estou dizendo muito bem. Eles perguntam assim: que pensar do homem que busca no usufruto do seu prazer material o requinte para a satisfação dos seus prazeres? Que pensar no homem que busca no usufruto das coisas materiais o requinte para a satisfação dos seus prazeres. Ou seja, aquela pessoa que só visa o bem-estar material. Aí qual que é a resposta? O que pensar dessas pessoas? E a espiritualidade é categórica em responder: pobres criaturas que deveis lastimar e não invejar. Porque geralmente a gente inveja. Eles falam: pobres criaturas que deveis lastimar e não invejar, porque estão bem próximos da morte.
E aí na pergunta 714A, Allan Kardec pergunta novamente, a respeito do mesmo tema: que morte que vocês estão falando? A morte física ou a morte espiritual? Ou a morte moral? Eles disseram, as duas. Os dois tipos de morte. Porque a nossa vida passa célere. A nossa vida passa muito rápido. Então, uma existência, como diz o prefácio do livro Nosso Lar, é um ato. É um ato. Passa muito rápido. Então, para a espiritualidade, uma existência não quer dizer nada na contabilidade da eternidade. Então, quando a espiritualidade fala que essas pessoas que se deixam absorver pela vida material estão perto da morte, tanto física como espiritual ou como moral, é porque essa é uma realidade dessas pessoas que não são impenetráveis a qualquer tipo de convite de uma espiritualidade mais ampla, de uma espiritualidade mais intensa. Somente a dor talvez possa dar conta da necessidade de uma espiritualidade mais desenvolvida. Então, o primeiro público de convidados foram justamente essas pessoas que nem dão ouvidos para as questões espirituais. O segundo tipo de convidado são pessoas que já dão ouvido, ou seja, que já demonstraram um certo interesse por ir no casamento do rei, mas que preferiram outras coisas. E aí que é interessante. Por quê? Porque chega um determinado momento na evolução, e essa condição aqui já é um avanço em relação à primeira. Esses convidados aqui já têm uma certa vantagem em relação aos primeiros convidados. Porque chega um momento da evolução em que tanto as coisas do espírito começam a interessar para mim, porque eu já despertei a consciência, como as coisas materiais também continuam pesando na questão do meu interesse. Coisas materiais, eu não estou falando da manutenção da vida, não, que a gente precisa. Eu estou falando de todo o excesso que, de uma maneira muito sutil, nos acomete e a gente se deixa arrastar sem perceber. Porque o limite entre o necessário e o supérfluo é muito tênue. O limite que separa o necessário do supérfluo é muito tênue, é muito perigoso essa linha divisória entre o necessário e o supérfluo. Então, tem até um livro de um filósofo grego chamado Epicuro, intitulado Carta a Meneceu, ou Carta à Felicidade, que ele fala dessa questão do prazer. E ele fala que existem várias formas de prazer, relatando muito bem essa questão dos limites entre o necessário e o supérfluo. Ele diz o seguinte, que existe o prazer natural e necessário, existe o prazer natural, mas não necessário, e existe o prazer não natural e não necessário. Então, quais são os prazeres naturais e necessários? Vários deles. Agora, existem prazeres que são naturais, mas que não são necessários. E existem prazeres que não são naturais e não são necessários. E aí o filósofo diz, esse terceiro tipo de prazer a gente deve procurar evitar, porque a gente já está caminhando na linha do supérfluo. E tudo aquilo que sobra em mim falta para alguém. Ou seja, isso já denota um nível de consciência inferior, dentro da necessidade que a gente tem de uma convivência coletiva e de uma elevação coletiva. E aí ele dá um exemplo de comida. Eu acho muito interessante que esse filósofo ele dá um exemplo de salada até. Ele fala o seguinte, que se você prova uma salada sem nunca ter colocado tempero naquela salada, você provavelmente vai sentir prazer com aquela novidade do sabor. Certo? Você vai sentir o gosto original daquela salada. Mas a partir do momento em que você vai colocando molhos na comida, isso é só um exemplo. E você vai se acostumando com o molho da comida. Se você é convidado, a partir do momento em que seu paladar se acostumou com o molho, se você é convidado a comer a salada crua novamente, você vai sentir um desprazer. Porque o seu paladar ele já foi viciado. Então, isso é muito perigoso com relação à vida. Porque a gente vai criando um monte de falsas necessidades e que muitas vezes a gente chega um momento em que a gente confunde necessário e supérfluo. Às vezes é supérfluo, a gente acha que é necessário. Então, essa questão dos limites entre o necessário e o supérfluo é uma coisa que o espírito ele precisa buscar vigiar a todo instante.
a todo instante para fim de que ele possa viver uma vida mais espiritual e menos material, que é esse o objetivo de todos nós. Então, esses convidados, que foram a segunda gama de convidados, nossa, o tempo já está passando rápido, eu falo bastante mesmo. Mas essa segunda categoria de convidados são aqueles que preferiram as suas vidas, porque chegaram num momento evolutivo superior ao dos primeiros convidados, mas o mundo material ainda acaba determinando mais do que o mundo espiritual. Então, é aquele tipo de espírito que vive uma espécie de conflito entre as questões do espírito e as questões da matéria. Ele é conflituado com isso. E aí, pondo na balança, muitas vezes pesa mais o material do que o espiritual. E muitas vezes pesa mais o espiritual do que o material. Então, esses convidados que preferiram o campo foram aqueles que o material pesou mais que o espiritual. Porque não nos iludamos. A gente chegou numa condição em que a espiritualidade até faz sentido para nós, mas a gente ainda gosta muito de alguns supérfluos da vida material. Nos atrai muito também. Então, esses supérfluos da vida material que nos atrai muito é muito perigoso, porque ele contamina a vida mental do espírito. Então, é aí que está o problema. Eu costumo até brincar. A gente chegou num momento evolutivo em que, se a gente pudesse ser uma mistura de Chico Xavier com Brad Pitt, estava bom. Por quê? Do Brad Pitt eu puxo tudo de bom que eu quero, né? A beleza, eu puxo o dinheiro, a fama. E do Chico Xavier é a evolução espiritual. Tudo que eu preciso, né? Só que muitas vezes é incompatível essas duas coisas. Eu digo por quê? Não porque as pessoas que são dotadas de dinheiro, de aparência e tal, não sejam evoluídas. É porque o convite para elas errar é muito maior. A possibilidade de equívoco de quem tem mais possibilidades de se equivocar, é claro que é maior. Isso vai depender da sua possibilidade de errar. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta quanto aos riscos do dinheiro, da abundância da vida material. Por quê? Porque, meio que distraídos que todos nós somos, a gente acaba entrando num caminho de excesso e de deturpação do nosso caráter. Por quê? Pelos convites que passam a se multiplicar. Está vendo? E aí a tendência da gente partir por supérfluo em detrimento do necessário é muito grande, é muito maior. Então, essa questão aqui desses convidados que preferiram a casa de campo e tudo mais, é o que determina muitas das nossas escolhas, que muitas vezes preferimos o nosso estado de acomodação do que realmente colocar para fora as nossas potencialidades de ser uma pessoa melhor. Da reforma íntima. Reforma íntima é uma coisa que espanta. É uma coisa que espanta porque é o maior desafio que a doutrina espírita nos propõe. É o maior desafio. Porque reuniões de cura espiritual têm muito mais apelo do que reuniões de estudo da doutrina espírita. Por quê? Por que tem muito mais apelo? Porque a gente sempre busca um mecanismo de nos livrar dos problemas que seja mais cômodo, que seja mais fácil. Já pararam para pensar? Então, não estou aqui desprezando o valor da terapia espiritual. Mas isso deve ser um meio e não um fim. A terapia espiritual deve ser um meio pela qual eu vou me habilitar para um trabalho mais profundo de mudança e de cura, que depende de mim, não depende de ninguém. E aí é que está a questão. Porque muitas vezes eu falo assim, eu preciso tomar o passe. Ninguém está negando que você precisa tomar o passe. Eu preciso da água fluidificada. Ninguém está negando que você precisa da água fluidificada. Mas o que você precisa muito mais do que esses itens? Mudança. Mudança de pensamento. Porque você pode até receber o alívio que esses recursos proporcionam. Mas quando não há a efetiva educação do espírito, vai ser como se você espantasse uma mosca da ferida
sem tratar a ferida. Sem tratar a ferida. Aí você fica espantando mosca. Já ouviu o termo espantar mosca? Então, ilustra bem isso que a gente está querendo dizer. O que trata a ferida é a educação do espírito. E muitas vezes a gente não busca o estudo justamente porque o estudo ele toca em pontos que nos incomodam. Como a gente está acostumado à manutenção do nosso conforto, logo estudar para quê? Se é muito melhor ir lá e receber uma bênção. Se é muito melhor ir lá e receber uma graça da espiritualidade e sair do centro muito melhor. Não, não é assim que funciona. É por isso que a doutrina espírita talvez tenha menos adeptos do que outras religiões. Por quê? Porque o palestrante espírita ele tem o dever de trazer essas informações aqui. E essas informações nem sempre são agradáveis. Porque você chega em outro lugar, vem cá que a gente vai resolver seu problema. Aqui a gente meio que fala assim, sai para lá e se vira. Né? Sai para lá e se vira. Estou brincando, evidentemente, é que a gente dá toda a assistência, mas no sentido da autonomia. Quando a palavra espírita não gera a autonomia do indivíduo, quer dizer, é uma palavra condicionante, que condiciona. Então, assim, essa autonomia é uma coisa que deve priorizar, o que a gente prioriza é realmente o esclarecimento em função disso. É como eu vou me tornar uma pessoa melhor, é como eu vou me tornar uma pessoa mais virtuosa, mais paciente, como eu vou cultivar bons pensamentos, substituindo os meus pensamentos ruins, como eu vou lidar com o meu parente difícil, que eu não consigo conviver perto sem estabelecer conflito. Tá certo? Então, é esse o ponto fundamental. Ou seja, no fundo, é trabalhar o nosso egoísmo. E trabalhar o nosso egoísmo, ninguém pode trabalhar por nós. O nosso egoísmo, somente nós, como artífices do nosso destino, pode trabalhar. Então, essa questão dos segundos convidados aqui, fica bem claro isso, é essa necessidade que a gente tem de priorizar as coisas do espírito. Não que a gente vá abandonar as coisas materiais, mas buscar o essencial das coisas, desenvolvendo uma sensibilidade na percepção das ocorrências da vida. Já dizia Exupéry, né, no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Não é isso que diz lá o Pequeno Príncipe? Então, é mais ou menos isso mesmo. O essencial ele é invisível aos olhos. Quando a gente passa a buscar uma vida que não seja essencial, a tendência da gente ter uma vida fútil e, por consequência, uma personalidade fútil é muito grande. Então, prosseguindo aqui, para a gente poder estar encerrando. Mandei matar meus bois, mas eles preferiram a casa de campo e outros negócios. Os outros se apoderaram de seus servos e mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou os homicidas e queimou a sua cidade. Exterminou os homicidas e queimou a sua cidade. Então, o que aconteceu? Primeiro ignoraram, o segundo preferiram outros afazeres do que o casamento, e o terceiro, além de não aceitarem no casamento, ainda mataram quem convidou. O que isso significa dizer? Como os servos do rei são as experiências atravessadas por nós, matar o servo é fugir da experiência necessária, através da revolta, através de válvulas de escape que a gente vai gerando para a manutenção do nosso conforto. Então, essa questão de os convidados matarem os servos, que para nós representa a experiência, é justamente aquelas pessoas que, através da revolta, que através de mecanismos de fuga, eles buscam não vivenciar a experiência. Ou seja, eles matam a mensagem que a experiência tinha para te proporcionar. Através de 1001 maneiras. E o que é a revolta do rei que manda colocar fogo na cidade? A cidade representa simbolicamente para nós a nossa zona de conforto, aonde a gente mora. Quando o rei manda queimar a cidade, é porque a consciência, chega um momento em que a consciência, ela começa a cobrar através da culpa, e não tem como eu ficar mais na minha zona de conforto.
Vai passando o tempo que a consciência de culpa meio que me arranca da minha zona de conforto, a fim de que eu possa entrar num dinamismo que a vida me pede. Então você vê que se Jesus fosse falar isso que eu estou dizendo aqui, há 2000 anos atrás, o ensinamento ele se perderia. Porque as pessoas daquele contexto em que Jesus referia as suas palavras, não tinham a capacidade de apreensão que hoje, com todo o desenvolvimento intelectual que a gente desenvolveu, a gente tem. É por isso que ele usa de umas parábolas que, se você for ter uma leitura literalista, se você for levar ao pé da letra, fica incompreensível. Se a gente não buscar esses mecanismos simbólicos que Jesus nos trouxe, através da exemplificação das suas parábolas, dificilmente a gente consegue penetrar a essência da mensagem. Porque a gente tem que avaliar todo um momento histórico em que ela foi dita. Então, essa cidade queimada é o nosso comodismo, que mais cedo ou mais tarde nós somos obrigados a abrir mão. Eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: a nossa zona de conforto, ela sempre tem data para acabar, por o seguinte motivo. Vocês estão sentados aí, no caso eu estou de pé, mas vocês estão sentados numa posição confortável que permite vocês ficarem nessa mesma posição durante 1 hora, durante até 1h30, 2 horas. Mas se vocês ficarem 12 horas sentados nessa posição, da qual agora vocês estão confortáveis, vai começar a incomodar. Se vocês ficarem 20 horas, vai chegar um momento que vocês não vão aguentar de dor e vão ter que levantar. É assim nosso estado de comodismo. Nosso estado de comodismo espiritual. A gente entra numa espécie de paralisia, e aquela paralisia por si mesmo gera apodrecimento, à semelhança de uma água estagnada. E a partir do momento em que isso acontece, o convite para que eu levante, ele quase que acontece de uma maneira compulsória. Eu sou quase compulsoriamente obrigado a levantar da minha zona de conforto. Então, nesse sentido, quando Jesus ele fala dessa questão da cidade queimada, ele está falando de um processo que é natural da evolução. Ninguém para acomodado por muito tempo, não. Sempre tem data para acabar. A parábola prossegue, mas, infelizmente, aqui não vai dar tempo da gente desdobrar todas as nuances da parábola. Acho que precisava de uma parte 2 para a gente estudar a etapa final desse ensinamento. Mas, a princípio, a mensagem fundamental dessa parábola do festim de núpcias é a nossa renovação espiritual atendendo os convites da nossa consciência. Esses convites da nossa consciência, as várias experiências atravessadas por nós, são servidores para que a gente possa colocar para fora a nossa capacidade de corresponder a essas leis que existem dentro de nós. Porque no campo da religiosidade, no campo da religião, a gente pode marcar que existem 4 tipos de religiosos. E no caso nosso aqui, espíritas. 4 tipos de espíritas. Aqueles que chegam num centro em busca de uma graça, em busca de um benefício, para solucionar um problema. Então, essa é a primeira categoria. Existe uma segunda categoria que chega na doutrina porque acha bonito, quer dizer, o componente estético do espiritismo atrai, a lógica dos ensinamentos atrai, e a curiosidade que muitas vezes a doutrina espírita desperta atrai. Existe uma terceira categoria de indivíduos que procuram a doutrina espírita, que é aqueles interessados em se tornarem pessoas melhores. Se a gente for parar para analisar, nesses 2 momentos anteriores, o que determina é o egoísmo. Quer dizer, a busca que nos leva àquela questão de espiritualidade é uma busca egoísta. Não tem problema a gente chegar por esses 2 caminhos. Tem problema a gente permanecer neles. Porque muitas vezes a gente é motivado a chegar aqui pelo sofrimento. A gente vem em busca de respostas, de solução. Não tem problema. Às vezes a gente vem em busca daquele senso estético que a doutrina espírita proporciona através dos seus ensinamentos. Não tem problema também. Agora, quando eu estaciono nessas 2 estações
e eu deixo de realizar a transformação interior, que é aquilo que a doutrina espírita fundamentalmente me propõe, aí ela não está cumprindo o seu papel na minha intimidade. É aquela história que o Chico diz, né? Do Espiritismo, ele tem 3 momentos na vida da gente. Um momento em que a gente chega na doutrina, um momento em que a doutrina espírita ela entra para dentro de nós, no sentido da interiorização dos seus ensinamentos, e um terceiro momento em que é quando a doutrina espírita começa a sair de nós, no sentido da exemplificação de tudo aquilo que a doutrina espírita nos pede para que eu faça, no sentido de ser alguém melhor. Então, eu agradeço a vocês a paciência, a atenção por esses momentos. Eu espero que a mensagem tenha ficado um pouquinho clara, né? A gente tem muita dificuldade didática de explicar coisas complexas, mas eu espero que ainda minimamente eu tenha me feito claro para vocês. Peço desculpa por qualquer dificuldade de abordagem aqui do tema. Desejo a todos muita paz, que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Obrigado.